Olá pessoal, bem-vindos a mais um conversa sobre tradução aqui do podcast da Rafus Press. E hoje nós vamos falar um pouco sobre um livro muito importante que foi lançado nesse ano de 2021 no Brasil, mas é um projeto que está em desenvolvimento há um certo tempo. Eu recebi agora no final do ano, mas teve um pessoal que recebeu um pouco antes, que é justamente o Pique Macabro, a tradução do Robert Aickman para o Brasil, que foi um trabalho, enfim, foi um dos trabalhos mais difíceis que eu realizei na minha carreira de tradutor. E eu vou falar um pouco desse trabalho em si, né? Eu trabalhei, né? O trabalho foi dividido em quatro, né? São quatro tradutores, sob a supervisão e coordenação do editor, que é o Bruno Costa, né? Nós temos Oscar Mastarez, Ronaldo Gomes, enfim, né? É um livro lindíssimo, né? Do ponto de vista de acabamento, uma verdadeira joia bibliófila no Brasil. Ele tem um minimalismo, uma elegância minimalista que é notável, assim, uma coisa com pouquíssimas cores na capa. Enfim, é um produto, né, de colecionador, de bibliófilo, né? Não só de colecionador nesse sentido mais comum, né? Mas realmente quem aprecia o livro, a arte, né, de feitura do livro. Mas e o conteúdo? Bom, o Eichmann, eu precisaria fazer um vídeo só sobre o Eichmann para falar um pouco sobre a importância dele, que foi fundamental para a elaboração de digamos assim, de uma literatura dentro do terror, do fantástico, ou de uma certa ficção fantasmagórica, vamos colocar assim, muito diferente na contemporaneidade e que passou a seguir outros parâmetros, né? Abandonou aqueles parâmetros de uma literatura de fantasmas do início do século XX, que é importantíssima, né? Do M.R. James, por exemplo, para seguir novos parâmetros, né? O Wakeman, ele praticamente cria uma mitologia própria, mas não uma mitologia num sentido Lovecraftiano, que é uma mitologia que tenta se estrivar, né? Se sustentar numa série de elementos mitológicos imaginários, como o Cthulhu, os seres ancestrais ou coisa do gênero. Não. Ele cria uma mitologia que não tem sinais de formação. Ela existe, né? Ela é, digamos assim, efetiva. Existem, né, seres, existem possibilidades fenomenológicas únicas nesse universo que ele cria, mas elas não têm uma sequência lógica, ou pelo menos lógica o suficiente para que você possa falar, ah, não, então existe uma continuidade, aqui aparece tal criatura, não é? Então é uma literatura única. É curioso que o Wakeman ele ficou num certo limbo. Ele foi redescoberto pela Tartarus Press, que foi uma editora que ajudou muito no processo de tradução e edição, né? Então essa é uma edição, né? Um exemplo de uma edição da Tartarus do Wakeman. Foi esse tipo de edição que recuperou o Wakeman, né? Porque ele tinha sido esquecido nos anos 70 e 80, com edições, né, até boas, bonitas. A primeira edição que eu li do Wakeman não foi essa daqui, foi uma com capa do Edward Gorey, uma edição americana. Se não me engano, o título é Painted Devils, que hoje em dia está lá na biblioteca da Unicamp, né, do Yale. Para quem quiser consultar, eu usei no meu pós-doutorado, ou foi no doutorado, bom, enfim, acho que foi no pós-doutorado. E o que acontece então com o Eichmann? O que ele produz exatamente, né? E por que ele ficou num limbo? Porque a literatura dele, ela dialoga com um tipo de literatura de implosão de certas estruturas narrativas convencionais. Mas ele faz isso dentro dessas estruturas, isso que é mais interessante. É como se ele, digamos assim, solapasse internamente elementos que estão mais ou menos, ou eram considerados garantidos nesse tipo de narrativa fantástica, fantasmagórica. Então, ao invés de ele criar um processo que praticamente rompe, né, a estrutura convencional de narrativa, como um Raul Grillet,
como no universo da língua inglesa, talvez Pynchon, né? Ele trabalha esses elementos convencionais, ele tem um vasto conhecimento, ele fazia muitas coletâneas, né, de contos fantasmagóricos, então ele tem um vasto conhecimento, um vasto repertório nesse universo convencional e gênero, mas ele solapa esse universo de dentro. Ele sabe, por exemplo, né, seguindo aquelas, digamos assim, regras, entre aspas, estabelecidas desde o Edgar Allan Poe para contos fantásticos ou contos de estranheza, de clímax ou de encadeamento de situações, né, como a do, por exemplo, do Poço e o Pêndulo, né? Tem uma série de situações encadeadas que funcionam justamente para você entender a maneira como aquilo se encaminha do ponto de vista de uma pessoa que tem informação zero do mundo ao redor dela. A única coisa que você sabe, e você também sabe pouco dela, né? A única coisa que você sabe é que ela foi presa pela Inquisição e está tentando sobreviver a torturas horrendas da Inquisição. Então esse conto do Poe é primoroso, porque a partir de elementos mínimos informacionais, né, você tem uma narrativa extremamente complexa. O Wakeman, ele conhece, obviamente, né, como eu falei, ele tem uma grande erudição, tinha uma grande erudição nesse sentido, mas ele solapa, né, ele começa a trabalhar certos elementos e ele, aos poucos, ou às vezes assim, de supetão, né, de súbito, ele abandona esses elementos e começa outros. Então o leitor, ele não tem certeza se ele esqueceu, se ele está diante sabe, de alguma memória falsa da leitura dele mesmo, né? Os textos do Wakeman, eles são de facílima leitura, né? Em língua inglesa eles são textos, assim, evidentemente está diante de um autor muito que tem bastante domínio das estruturas narrativas, e isso é nítido, né? Em cada frase uma frase bem estruturada, bem torneada, mas isso não quer dizer que seja um texto bizantino ou barroco. É um texto fácil de acompanhar, fácil de ler, rápido, e que assim domina a atenção do leitor com poucos elementos. Mas, como eu falei, ao mesmo tempo é um texto, não é? O Cid Vale Ferreira, que é o co-editor, né, dessa edição, que tem também a assinatura do Sebo Clepsidra, né, das melhores editoras independentes do país, junto, aliás, com a Ex Machina, né? Ele definiu isso muito bem, que é como se você estivesse lendo o livro presa de alguma alucinação, de algum delírio, de alguma forma assim de ofuscamento da realidade, né? Então a sua consciência ela não domina exatamente todos os elementos do real e você começa a se perguntar se aquilo foi forjado na sua cabeça, se é uma memória falsa. Então é interessante que esse recurso do Wakeman, que vai implodindo, né, as características usuais de objetividade, de uma narrativa, aquelas que não só o Poe definiu, né, nos textos mais teóricos dele, mas é retomada, né, por pesquisadores até do Fantástico até os anos 60, 70, como o próprio Todorov, que é digamos assim, esse elemento dos temas do tu e do eu, da necessidade de um narrador confiável para criar uma atmosfera intimista de testemunho, enfim, esses elementos usuais, tanto da narrativa fantasmagórica quanto na narrativa de terror ou de estranheza, são sistematicamente subvertidos pelo Wakeman, né? Ele simplesmente vai implodindo esses elementos e ele vai construindo a estranheza dele com outros, né? Que é esses que eu falei. Então é uma espécie de sensação de, não exatamente de não sequitur, mas de algum elemento que está te escapando. A cada momento que você faz uma leitura num conto do Wakeman, parece que tem algo que escapou da sua primeira leitura e você tenta desesperadamente recuperar, né? E isso faz com que você mergulhe naquele universo, né? Sabedor disso, né, o Wakeman, ele trabalha elementos muito complexos na cenografia. Os contos que eu traduzi, que foram 3, né, foram justamente o
Quarto Interior, Bosque Adentro e Mar Cor de Vinho. Inclusive no livro eles estão em sequência. Eles têm uma estrutura, digamos assim, existem fenômenos sobrenaturais que acontecem, ou inusuais, ou estranhos, ou sei lá, insólitos, né, que acontecem durante a narrativa, e esses fenômenos, eles, digamos assim, eles não têm a ver com nada que você realmente espere. Isso acontece em todos os contos, né? Mesmo quando você, peraí, isso lembra vagamente Casa Mal Assombrada, algum tipo de monstro, não é a mesma coisa, né? E alguns desses contos, como por exemplo o Quarto Interior, ele tem um desenlace, ele tem uma estruturação que trabalha com elementos psíquicos da psique, que é tão sofisticado, e ao mesmo tempo, como eu falei, cria, né, no leitor essa vontade de tentar decifrar o que está acontecendo ali, que é explodir a cabeça. Como tradutor, eu tive dificuldades extremas, né? Tive muita ajuda do Bruno nesse sentido, porque a tradução é mais difícil que a leitura sempre, né? Mas nesse caso ela é um pouco mais difícil, porque cada frase, como eu falei, né? Como o Aikman ele vai construindo o universo com uma tessitura muito peculiar, cada frase que ele lança, cada elemento que ele lança, às vezes uma epígrafe, esse é o caso do Bosque Adentro, começa a ter outros sentidos e aquilo vai te direcionando em novas possibilidades, né? Então você precisa pensar com muita calma, ter uma fonte boa para, não é, que isso não escape do leitor, que essa sensação persista no português, né? Então acho que o grande desafio foi manter um elemento disruptivo que o Aikman ele vai construindo cuidadosamente dentro da trama e que faz com que o leitor entre numa espécie de floresta de signos, né? De significados possíveis e tal, e ele vai seguindo as pistas ali. Então você conseguir fazer isso, né, evocar essa sensação é muito difícil. E eu acredito que todos os tradutores que são né, tem um gabarito gigantesco, né, começar do próprio Bruno, conseguiram isso nos contos, né? Eu tentei, acredito que funcionou, né, com a ajuda do Bruno, mas foi realmente um trabalho incrível, um trabalho de descoberta, de estudo, né? Para vocês terem uma ideia, o título, por exemplo, Mar Cor de Vinho, a gente teve que consultar helenistas, né, homeristas, tradutores do grego, homérico, porque digamos assim, isso não é citado exatamente no conto, existe, né, essa atmosfera de um paganismo, mas ele é muito próprio, né? Ele não tem nenhum elemento evidente, ele funciona dentro de um debate mais complexo, mais amplo, a respeito da própria civilização, não só grega, né, mas a civilização contemporânea. Então ele é um conto incrível, como eu falei, ele tem uma série de elementos insólitos que prendem o leitor na hora que ele começa a ler, mas ele tem um encaminhamento, uma possibilidade de discussão muito ricas, né? Então é isso, né? O livro ainda, para quem não apoiou a campanha no Catarse, ele ainda é disponível, né, no site do Sebo Clepsidra, eu vou deixar disponível o link. E eu acredito que é um trabalho primoroso, né, tanto a forma do livro quanto o material que está aqui dentro. Vale a pena e eu espero que quem comprou já, né, ou quem agora tem interesse em ler esse material, tem essa revelação, né, desse autor que era um autor que subvertia estruturas dentro delas, né? Ele construía uma estrutura muito bem feita e aí ele ia subvertendo essa estrutura, então quando o leitor entrava, é como se o leitor estivesse dentro de um pesadelo. E o que é muito fácil, ou de uma alucinação, sei lá, o que é muito fascinante nesse pesadelo é que ele te atrai. Você tem vontade de se perder nele. Então é isso, essa foi a conversa de tradução sobre Repique Macabro. Posso falar mais a respeito, porque poderia falar conto a conto, daria um vídeo de cada desse tamanho, mas valeu como introdução. Então é isso, um abraço a todos e
Até a próxima.